Tem um trabalho científico que foi feito desde 2014 na Unesp de Marília. Essa história é interessante porque começou com... Eu fiz uma palestra na Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui na Avenida Paulista e das pessoas que ouviram a palestra era uma pessoa que estava querendo fazer um trabalho de doutorado, de conclusão de doutorado, e ele fez solicitou na FAPESP, colocou um projeto na FAPESP para conseguir comprar o equipamento e fazer esse trabalho. E na Unesp foi montado um laboratório de investigação em biocomunicação, desde 2014. Foram 4 anos de trabalho de pesquisa, com um comitê de ética aprovando todas as etapas desse controle científico. O profissional José Alfredo Ordenes Mora, chileno, e ele trabalhou dentro desse laboratório com o Quantec, fazendo pesquisa realmente com vários fatores de análise. Primeiro, modulação cardíaca, coerência cardíaca. Então tinha um equipamento que media a coerência cardíaca. Media glicemia com sangue, análise de sangue em laboratório, triglicérides e colesterol, além de pressão arterial. Então todos esses parâmetros foram analisados antes e depois da modulação do efeito Quantec. O trabalho consistia em medir, fazer essa coleta de dados de sangue, pressão arterial e coerência cardíaca num ponto zero. 10 minutos depois, uma emissão do Quantec para essa pessoa. 16 minutos depois, coleta de sangue de novo de pressão arterial e 30 minutos depois, coleta de sangue. Foram 80 pacientes. Primeiro fizeram um plano piloto com 8 pacientes que deu resultado positivo, depois proporam 80 pacientes com um número maior. E o exame de glicemia no projeto piloto era feito com aqueles aparelhinhos pequenos, mas aí o comitê de ética exigiu que fosse feito um exame de sangue em laboratório. Então, com os 80 pacientes foi feito o exame de sangue no laboratório, uma correção dentro dos exames. E o resultado foi que a intervenção nos campos sutis do paciente através do Quantec altera significativamente modulação atômica cardíaca, índice de glicemia no sangue, colesterol e triglicérides, além de corrigir essa informação cardíaca, porque todos os pacientes dos 80 tinham algum problema cardíaco há mais de um ano e que não tinham solução. Então realmente foi esclarecedor. Isso está dentro da Unesp, da universidade, na livraria de casos científicos, está lá publicado, já foi publicado em outras revistas científicas. Realmente, quem tem interesse de prova científica, esse é um caso extremamente interessante, porque a gente percebeu que, obviamente, um monte de problemas, esses problemas são crônicos na sociedade. Então, diabetes, pressão arterial alta, glicemia alta, triglicérides, incoerência cardíaca, que é sintoma de estresse, desequilíbrio de estresse, que é o que assola essa nossa humanidade sistemicamente. O Quantec pode interagir e realmente está provado que ele tem uma ação cientificamente provada de melhora desses índices. Esse diodo de ruído branco, na verdade, um pesquisador chamado René Péoc, na França, colocou essa peça num robô e esse diodo, ele faz movimentos aleatórios. Ele fica andando para lá e para cá sem um comportamento linear de movimento. Então o robô ficava andando para lá e para cá. Eles colocaram uma pessoa no laboratório do sono. No momento que essas pessoas estavam num sono profundo, entrava uma pessoa dentro da sala e ligava esse robô, que era o gerador de ruído branco, e o robô fazia um barulho para atrapalhar o sono da pessoa que está lá em sono profundo. E o que aconteceu no experimento é que as pessoas inconscientemente empurravam esse robô para longe, com o inconsciente. Então aí foi provado que esse diodo tinha uma comunicação com esse inconsciente. Vários estudos foram feitos e foi provado que toda vez que a pessoa está num sono profundo, ou seja, que o consciente não tem interferência, ela não está pensando absolutamente nada, ela está no sono profundo, no inconsciente, ele afastava o robô para longe. Foram feitos vários exames e falaram, realmente funciona dessa maneira. Depois eles também pegaram animais, tipo pintinhos, e colocaram para andar junto com o robô. O robô fazia barulho e os pintinhos identificavam, por exemplo, assim que nascem, quando o robô faz esse movimento, que esse robô é a mãe deles. Então eles ficam andando atrás, como se fosse uma ninhada de pintinhos andando atrás de um robô. E aí fizeram o experimento do seguinte, pegavam os pintinhos, colocavam numa gaiola,
E aí o inconsciente do animal fazia o robô ficar sempre perto da gaiola. Então, demonstrando que havia uma inteligência intrínseca ali naquele robô, no momento em que a expectativa do animal acreditava que ele era a sua mãe. Então puxava esse robô para perto. Essa interação com o diodo provou que a gente tem uma forma de comunicação com o inconsciente. E aí os pesquisadores alemães então montaram um programa, né, com toda uma interação, uma interface com esta peça que é o diodo ruído branco, para conversar com o inconsciente. O que se tornou realmente quase uma medicina quântica, que é uma coisa extremamente nova, um modelo extremamente fácil de interação e que realmente pode transformar vários desequilíbrios que são oriundos da nossa mente, que aliás quase todos têm desequilíbrios associados, né? A gente são multifatores, mas a gestão nossa em termos de saúde é sempre importante e a gente pode colocar inputs de vários tratamentos do tipo programações da neurolinguística, frases, homeopatias, que já são medicinas vibracionais. Então tem vários recursos que você pode agregar a esse equipamento e mandar para esse inconsciente para mudar o padrão, obviamente, do seu físico, do seu emocional, do seu mental e até do seu espiritual, porque ele tem várias frequências para vários padrões de densidade dos nossos corpos. O Quantec é um equipamento alemão de biocomunicação instrumental. O que ele faz? Ele interage com o inconsciente de pessoas, animais e plantas, com inputs de informações que dão reações no físico. Tá? Então você imagina o seguinte, a mente humana, mesmo qualquer ser, ele tem uma parte que é informacional, ou seja, se você pegar uma pessoa, colocar num tomógrafo, conectar ela num tomógrafo, para saber que área do cérebro está sendo influenciada naquele momento. Você dá, por exemplo, um limão para ela olhar, uma determinada área do cérebro vai ser estimulada exatamente naquele momento que você visualizou o limão. É real para você, você pegou o limão e a área do cérebro é estimulada. Se você mentalizar um limão num tomógrafo, a mesma área vai ser estimulada. Então a mente ela não separa o real do virtual, né? O físico do informacional. A mente reage da mesma maneira. Então veja, se você pega esse limão, imagina que você está espremendo ele na sua boca de olho fechado, você vai salivar, porque sua mente vai fazer seu corpo salivar, ele vai ter uma reação física, independentemente se esse limão existe ou não. Então nós realmente vamos criando uma realidade baseada nas informações que estamos colocando para o nosso corpo. As nossas células, a nossa mente, os nossos hormônios, o sistema nervoso, todo funciona, tá, com informação. Então, o que a gente tem aí é um equipamento que consegue fazer uma biocomunicação, levar informação para o bio, para a vida, para a mente, para o inconsciente. E esse inconsciente transforma o nosso corpo. Ele vai dar um estímulo, tal qual o limão fez você colocar saliva na sua boca, ele vai fazer várias outras coisas com informações. Então, o equipamento é um equipamento de alta tecnologia, o único no mundo, uma tecnologia única, individual, só o Quantec tem, tá? Que trabalha com essa biocomunicação instrumental, com várias pesquisas científicas que a gente vai abordar aí para frente, mas a gente pode dizer para você que é um equipamento que trabalha informação na mente, tá? Ele dá inputs na mente e isso vai mudando. Que tipos de informações? Todas que você puder imaginar que são algum recurso terapêutico, que tem algum recurso terapêutico, a gente consegue colocar no Quantec e mandar isso para o teu inconsciente, tá? Através de uma pecinha chamada diodo de ruído branco, que a tecnologia alemã coloca nesse banco de dados imenso de informações que ele já carrega com ele. A minha primeira pergunta é, o que é o Quantec? O que ele traz para mim, o benefício que ele traz para mim? O Quantec, então, ele veio de várias pesquisas, ele ganhou como o melhor aparelho já inventado no mundo, 5 vezes ele ganhou esse prêmio, e a diferença dele dos outros equipamentos de física quântica é que ele não só detecta qual é o padrão de desequilíbrio, como também te emite uma onda que apaga ou anula esse efeito dentro do teu subconsciente. Por que dentro do subconsciente? Nosso cérebro é formado de 100%, sendo que 97% são as informações que a gente coloca para dentro sem ter essa visão de se é certo ou errado.
O consciente classifica, cataloga, entende, isso eu quero, isso eu não quero. O subconsciente não. Toda a informação que você colocar lá para dentro, ele assume como verdadeiro. Então, desta forma, nós conduzimos a nossa vida e também criamos o que a gente chama de sistema de crenças. A ideia do Contec é justamente destruir ou anular essas crenças que a gente tem, que muitas vezes nos impede de prosseguir, como também de trazer a felicidade. É essa a ideia do Contec. Outra curiosidade, pessoas que usam marca-passo, elas podem fazer Contec? Podem, não tem nenhum tipo de interferência no marca-passo, porque a gente está falando sempre de uma energia de harmonização. Eu tenho um adolescente em casa, tenho uma filha. Sim. E gostaria de fazer sem ela saber. Também tem essa opção? Eu particularmente não gosto, porque como a gente está falando de energia, muitas vezes a tua filha pode bloquear essa energia. Então, assim, existem várias formas de abordar. E como ele é feito através de uma foto digital? Então, quando os cientistas começaram a pesquisar sobre ele, buscavam uma alternativa para tratar pessoas que eram de difícil acesso. Por exemplo, autistas que você não tem um feedback deles, ou até mesmo as pessoas que têm problemas com esquizofrenia, doenças mentais. A ideia de um aparelho que tratasse a distância, então foi assim que nasceu o Contec. A foto foi pela teoria da relatividade de Einstein, quando ele fala sobre fótons gêmeos. Você vai ter um fóton que vibra na mesma sintonia que você. Então a emissão desses padrões de harmonia que o Contec faz, quando ele emite, ele vai emitir para a sua foto e por consequência você vai receber essa emissão. Então não precisa estar no lugar, como já me perguntaram, eu vou depender de celular, precisa de antena, não. Porque o aparelho vai emitir para a sua foto que está dentro do software e você vai receber esse padrão de harmonia. Eu venho a primeira vez na consulta e após quanto tempo eu preciso retornar para o consultório? A ideia é assim, a gente não precisa que você venha em nenhum momento. Ele foi criado justamente para tratar pessoas à distância. Então eu trato pessoas hoje do Brasil inteiro. Eu só preciso da sua foto, do nome completo e da data de nascimento. É assim que é feita a terapia. Nem esse primeiro contato a gente não precisaria ter. Não, justamente. Você pode ou não me dizer sobre qual é a área que você precisa trabalhar. Porque de qualquer forma, a hora que a gente for fazer o escaneamento, eu vou te mostrar aqui como é que funciona, ele vai já me apontar quais são os padrões que estão errados dentro do teu subconsciente. E não só ele detecta esse errado, como ele emite aquela onda que eu te disse, que anula ou apaga esse efeito dentro de ti. Então, existem outros aparelhos hoje dentro da física quântica, e esse é um método científico, ele não tem absolutamente nada de místico, que faz esse tipo de diagnóstico, mas o Contec é o único aparelho hoje no mundo que também faz o diagnóstico, mas que faz o tratamento. Certo? Então, por exemplo, assim, você pode me dizer, eu gostaria de melhorar o meu lado profissional. Então, a gente sempre começa assim, sou grata ou sou agradecida, muito obrigada, vamos botar aqui, sou grata porque a minha vida profissional é ótima. Já fazendo afirmação. Sempre afirmação. Por quê? Porque ele trabalha de uma forma que condiz com a própria programação neurolinguística. Então a gente sempre fala as afirmações como elas sendo concluídas e na base do que você quer que aconteça, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que, por exemplo, às vezes vêm para emagrecimento. Sou grata porque estou no meu peso ideal com tantos quilos. Não é porque vou emagrecer nem perder peso. Então, esse trocadilho de palavras faz muita diferença. Nós sempre fazemos as afirmações da forma com que a gente quer que se conclua. Da mesma forma que projetos podem ser incluídos dentro do teu Contec, da mesma forma que você pode vislumbrar situações para o teu futuro. Isso tudo é possível de colocar. Cada frase que você coloca, ele vai, na verdade, criar uma frequência e vai ser emitido para o teu cérebro. Então eu vou começar a fazer o escaneamento. A frase já foi criada, eu venho aqui e peço para ele fazer uma pesquisa de tudo que você precisa
para de fato conseguir aquela afirmação que nós colocamos de prosperidade financeira, profissional, enfim. E assim, Mônica, ele vai comparar com mais de 350 mil padrões. Ou seja, eu como farmacêutica, acupunturista, estou limitada a entender da minha área. Quando ele faz esse tipo de escaneamento, ele faz uma contrapartida com todos os médicos que colocaram aqui dentro afirmações, com cientistas de todas as áreas. Então ele não pesquisa só a nível de campo que eu compreendo, mas de áreas que de repente eu não faço a mínima ideia, como geobiologia, biologia, astronomia, entende? Então assim, às vezes fisicamente eu não tenho a resposta, mas o aparelho pode sim te ajudar. E uma outra questão bem interessante, que a gente já viu isso acontecer, é que muitas vezes não é somente o aparelho que vai trazer as soluções. Ele disponibiliza oportunidades ou novas frentes que possam fazer com que você encontre as suas respostas ou consiga mais rapidamente o que você procura. Seja, por exemplo, procurando um novo emprego, seja, por exemplo, conhecendo pessoas que podem te levar a lugares diferentes e ter essa compreensão de determinadas situações que tu não entendesse na tua vida até então. Então, realmente, ele te abre muitas portas. E através de qual sentimento, através do que eu vou saber que ele está fazendo o efeito? Acredito que você vai sentir, no primeiro momento, uma bagunça bastante grande. É como se a gente percebesse que você chegou no seu quarto e todo o teu guarda-roupa estivesse no chão. Você vai ter que pegar peça por peça e dizer: isso eu quero, isso eu não quero, isso não serve para ninguém, isso eu vou dar para outra pessoa. Você vai ter que fazer de fato essa faxina a nível mental. Então, se eu pudesse te dizer assim, o que de fato o Contec faz, parece que ele faz você voltar naquele ponto que você pegou o caminho errado, ou que não foi o caminho errado, mas foi o caminho que tinha que ser feito e não o caminho que de fato você queria fazer. E você vai ter essa oportunidade de trilhar novamente esse caminho, mas de acordo agora com as tuas vontades reais e não por uma obrigatoriedade. Então assim, aqui ele continua fazendo o escaneamento. Às vezes esse escaneamento leva 10 minutos, às vezes leva horas, sabe? De acordo com o quê? Em que nível isso? Porque ele não se limita ao nosso corpo físico. Muitas vezes ele pega situações que aconteceram no nosso espiritual, ou no nosso emocional superior, ou está no nosso mental. Então ele não se limita a nenhum tipo de corpo. Ele vai buscar todas as frequências que estão em desarmonia. E o Contec é feito somente para as pessoas ou pode se fazer de outra maneira? Ele não tem limite, então a gente pode fazer, por exemplo, em animais de estimação, quando o animal tem problemas de convivência ou ele é muito estressado. É possível fazer em ambientes para que os colaboradores, por exemplo, se deem bem e se realmente se unam no propósito da empresa. É possível também fazer para a questão da prosperidade. É possível fazer, tem vários trabalhos publicados com o uso do Contec em lavouras orgânicas. Então eles tiram fotos ou imagens dessas lavouras e colocam nessa terapia. E a ideia é que não se crie bichos, nem ter que usar, por exemplo, produtos químicos agressivos e a lavoura cresce sem esse tipo de interferência, entende? Então a aplicação dele é vasta, você pode aplicar em empresas, em pessoas, em animais, enfim, em ambientes, em casas. Realmente é extraordinário. Doutora Bianca, o Contec tem alguma restrição quanto à gravidez, crianças? Não, inclusive eu tenho várias grávidas acompanhando e várias crianças também, então você pode fazer com total tranquilidade. E um exemplo, se tem alguma pessoa no hospital, teria como fazer com a pessoa no hospital? Sim, o único cuidado que a gente precisa ter é sempre de fazer uma foto bem estilo 3x4, como está a tua aqui, porque a gente consegue então ter a energia só de você, não da cama do hospital, nem do lençol do hospital. Isso é uma coisa importante em função de não ter interferência do ambiente.
sempre as fotos são feitas bem estilo 3x4 com fundo claro, de preferência fundo branco. E eu recebo muitas fotos no final de semana justamente para ajudar esse tipo de pessoas.